essa noite. Mateus capítulo 4. Vai lá. Todo mundo abra a Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. É onde nós vamos meditar nessa noite. Todos acharam? Então presta atenção. Pessoal, hoje eu quero falar com você sobre a melhor resposta que você vai dar quando você estiver no deserto. Eu não sei o que você está passando. Ninguém gosta de passar por deserto. Ninguém gosta de enfrentar problemas, lutas, adversidades. Ninguém. Todo mundo quer acordar e quer ter um ótimo dia. Todo mundo quer acordar e quer ter um dia que vai poder contar uma bênção, um milagre, algo que alcançou, que conseguiu. Só que a Bíblia Sagrada fala, aqui em Mateus capítulo 4, que teve um dia que Jesus acorda e Jesus é levado para onde? Para o deserto. E ainda mais, quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo de Deus. Então foi o próprio Deus. Você tem que entender uma coisa: deserto não é o fim da nossa vida, é uma fase. É isso que você tem que entender, que deserto não é o seu fim, deserto é uma fase. E talvez você está passando por um deserto, por uma fase, por alguma situação, não sei qual ela é. Você pode chamar como você quiser, prova, teste, tentação, chama do que você quiser chamar, mas é uma fase. É uma fase que eu estou passando. Então Jesus acorda, e às vezes nós acordamos e a gente pensa, eu quero que o meu dia seja maravilhoso, eu quero que o meu dia seja bom. Ninguém acorda dizendo, o meu dia hoje vai ser difícil. Nós acordamos desejando que o dia seja bom, que o dia seja maravilhoso. Você deita querendo que o próximo dia seja um dia de bênçãos, de vitórias, de testemunhos, de coisas que você alcance. Só que Jesus acorda e ele é levado, ele é conduzido pelo Espírito do Senhor ao deserto. E a Bíblia diz que lá no deserto ele vai ser tentado em todas as áreas. Ele é tentado no espírito, na alma, no físico. Ele é tentado em tudo. E aqui eu quero mostrar para você qual é a melhor resposta que você vai dar para tudo que vai acontecer nessa fase da sua vida, que é a fase do deserto. A melhor resposta que você vai dar é o que você vai aprender hoje aqui. Todos acharam? Então no deserto, se prepare para ser tentado. No deserto, se prepare para ser atacado. Você vai ser atacado, você vai ser tentado. Pessoas que você nem imaginava vão falar coisas de você que não são verdadeiras. Às vezes vão espalhar coisas de você que você nem fez, que a pessoa não tem nem prova do que ela está falando de você. Não é verdade. Só que ela vai passar para os outros como se aquilo fosse uma verdade. Você está preparado? Não esquece que o deserto é uma fase. Diga com o pastor, diga: quem venceu o deserto vai ser servido. Nós queremos ser servidos, queremos que alguém nos sirva, mas não queremos vencer o quê? O deserto. Quem venceu o deserto vai ser servido. Você quer ser servido? O que você tem que fazer? Vencer o deserto. Amém? Simplesmente isso. Para ser servido você tem que vencer o deserto. Quem não venceu o deserto não vai ser servido. Então se prepara para ser testado. Se prepare para ir no seu limite. O deserto é a fase que nós somos levados ao nosso limite. Você é levado ao seu máximo. O deserto, ele testa o seu equilíbrio. Só que quem for aprovado vai ser servido. Mateus capítulo 4, versículo 1, começa com o pastor, a melhor resposta que você vai dar para tudo que vai acontecer no deserto. E todo mundo, se não teve, terá os seus dias de deserto. Versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, ele foi conduzido aonde? Ao deserto. E olha que diz, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Irmão, todo mundo um dia vai ser testado. Todo mundo vai passar pelo deserto, queira você ou não. O deserto é uma fase que antecede a fase que eu pedi. A fase do milagre, a fase de ser servido, a fase de alcançar grandes coisas. O deserto é uma fase, ele não é o meu fim, é um ponto de passagem. Não é para você morrer no deserto, não é para você desistir. Jesus acordou e ele foi levado para o deserto. Ele foi levado para um desafio, foi levado para ser testado. Agora não esquece de uma coisa, que o mesmo Deus que levou ele para o deserto, foi o Deus que esteve com ele
em todo o tempo. O Deus que me leva para o deserto não me abandona no deserto, não me deixa sozinho no deserto. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está comigo. Essa é a certeza que você tem que ter. Ele pode estar calado, talvez não te respondendo nessa hora. Você diz: pastor, eu estou orando, clamando, eu estou pedindo e Deus não me responde. Porque a fase de deserto não é a fase de Deus responder, é a fase que Ele vai te observar. É a fase que Ele vai ver o seu comportamento. É a fase que Ele vai ver como que você vai agir. É a fase que Ele quer ver você colocando em prática tudo que você aprendeu antes do deserto. Sempre Deus vai nos ensinando. Sabe que tem fase que Deus fala muito conosco, fase que Deus nos ensina muito, fase que cada culto que você vem, o que o pastor prega para você, você vai para casa com tudo anotadinho, cada ensinamento. Se prepara. Primeiro o professor dá o conteúdo, depois que ele dá o conteúdo, o que ele faz? O que ele faz? Ele aplica a prova. E quem passa na prova vai para o próximo? Vai para o próximo nível. Então tem fase que Deus fala com a gente de uma forma tremenda. Aproveita, anota tudo. Amém? Anota cada detalhe, cada versículo, porque vai ter a fase do deserto, onde nós vamos falar com Deus, e Deus não vai falar. Sabe por que Ele não vai falar nada? Diga: porque Ele já falou. Em cada culto, cada reunião, tudo que o pastor pregou, que o obreiro pregou, você anotou? Você vai ter que voltar lá e consultar, porque Deus já falou. E agora o que Ele quer ver, eu colocando em prática. Então, Deus que me leva para o deserto é o Deus que vai permanecer comigo durante toda a tempestade, durante toda a tentação, durante os momentos que eu vou ser levado ao meu limite, que eu vou ser testado, que eu vou ser atacado. Por que Ele permite que eu seja atacado? Porque Ele quer ver qual é a minha reação. O deserto vai testar o seu equilíbrio, vai mostrar quem realmente você é. O Deus que me levou para o deserto, Ele está comigo nessa fase. Ele está comigo em todos os momentos. A única coisa, o detalhe, Ele só está em silêncio, porque Ele está me observando, vendo qual será a minha reação, qual vai ser o meu comportamento, qual a decisão que eu vou tomar. Então Jesus foi levado, agora continua. E tendo Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ainda Jesus fez o que às vezes nós não estamos fazendo. O que Jesus tinha feito antes de ir para o deserto? E tendo jejuado 40 dias e 40, se consagre, hein? Porque você não sabe o dia que você vai precisar dessa consagração. Esteja sempre na presença de Deus, sempre em oração, porque você não sabe o dia que você vai precisar desse resultado da oração, do resultado desse jejum, do resultado do tempo que você tem tirado de intimidade com Deus. Eu não sei qual é o dia que eu vou precisar do resultado daquele tempo. Às vezes nós estamos num propósito de oração, num propósito de jejum, e parece que nada está mudando, e eu não entendo. Por que eu estou fazendo tanto de jejum, estou orando tanto? Não estou entendendo. Hoje você não entende, mas vai chegar o dia que você vai precisar desse resultado, você vai entender. Às vezes parece que agora nada está mudando, eu ter vindo mais à igreja, mas vai chegar a fase que eu vou entender por que eu precisei disso. Aí diz aqui, e ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome. Então ele tinha uma necessidade. Agora eu quero que você comece a prestar atenção qual é a primeira tentação que ele passa no versículo 4, o 3, perdão. E chegando-se a ele, quem é que chegou a ele? O tentador. Então olha para mim, o diabo, normalmente ele aproveita o deserto para tentar derrubar você. Você não foi feito para morrer no deserto. O deserto é uma fase, não é o seu fim. O que você tem que fazer é aguentar firme. Eu já vou te mostrar qual é a melhor resposta que você vai dar para tudo que vai acontecer. Então o tentador chegou. O diabo não vai chegar em mim parecendo o diabo. Ele vai chegar em mim muitas vezes como uma pessoa, como um amigo, uma amiga, como uma oportunidade. E só que você não pode esquecer que a primeira tentação de Jesus foi humana, física. O diabo foi direto na necessidade. Às vezes você não está bem sentimentalmente. Cuidado com o que pode aparecer no seu caminho, porque às vezes pode ser quem? O diabo. Às vezes pode ser o diabo me levando para uma necessidade. Cuidado com a necessidade financeira, porque às vezes a oportunidade que vai aparecer pode ser quem? O diabo. É uma necessidade financeira que eu tenho. Cuidado, não esqueça que eu vou te falar. O diabo vai sempre te levar para fora da palavra.
que você tem feito que está fora da palavra? Esse é o diabo. E aí você tem que tomar cuidado. Então ele veio tentar Jesus. Ele pode chegar na forma de um amigo, de uma oportunidade, de qualquer coisa. Pode chegar na forma de alguém que realmente já chega agredindo você. Chega lá no seu Facebook escrevendo um monte de coisa para você. Amém? Chega no seu WhatsApp te mandando um mundaréu de mensagem. Só no final não fala que te ama. Então, ele chegou. E daí diz aqui o 4. O que ele fez com Jesus? 3, né? Nós ainda estamos no 3. E disse: se tu é o filho de quem? Primeira coisa. O trabalho do diabo no deserto é desconstruir você. Fazer você desacreditar. Primeira coisa. Ele queria desconstruir a identidade de Jesus. Quem que Jesus era? Jesus era o filho de... Qual foi a dúvida que ele colocou? Será que você é um filho de Deus? Cuidado. No deserto, o que mais irá aparecer nos seus pensamentos são dúvidas. Será que eu mereço? Será que eu tenho fé? Será que Deus está me ouvindo? Será que isso realmente é para mim? Será que eu estou na igreja certa? Eu estou no trabalho certo, na profissão certa? Será que eu casei com a pessoa certa? Então o diabo, primeira coisa, ele vai trabalhar desconstruindo você, levando você a duvidar de tudo aquilo que você tinha certeza, levando você a duvidar de tudo aquilo que você acreditava, da sua igreja, do seu ministério, da sua fé, de tudo isso. Primeira coisa que ele tentou plantar no coração de Jesus: eu acho que você não é filho de quem? Você vai orar por alguém, o diabo vai vir na sua mente: não, você é fraco, sua oração não vai ser ouvida, você não merece. É o primeiro trabalho dele. Mas eu vou te mostrar qual é a melhor resposta para tudo que vai vir. Você vai ser atacado, você vai ser provocado, você vai ser tentado. Agora eu vou te mostrar a melhor resposta. Aí diz aqui: e ele diz: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem no que, pessoal? Em pães. Agora olha a melhor resposta, é a resposta que você vai dar para tudo que vai acontecer no deserto contigo. Versículo 4. E ele, porém, respondendo, diz, todo mundo junto, o que ele disse? Está... Essa é a melhor resposta. Levanta a sua mão e diga: a melhor resposta para tudo que vai acontecer é a palavra de Deus. Essa é a sua resposta para tudo que vai acontecer nessa fase da sua vida. Qual é a melhor resposta? A palavra de Deus. Ah, pastor, o fulano fez tal coisa, eu vou me vingar. O que a Bíblia diz? Não vos vingueis a vós mesmo. A melhor resposta é a palavra. Ah, mas o meu inimigo está precisando de mim. Ah, agora eu vou devolver. Não. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá água para ele. Você vai montar brasa de fogo. Então a melhor resposta para tudo que está acontecendo é a palavra de quem? De Deus. Essa é a melhor resposta. Pastor, eu fui no médico, o médico falou que eu estou doente. Qual é a melhor resposta para isso? A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu sou. Ah, eu estou passando por uma dificuldade, eu vou largar a igreja, vou largar tudo. Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Por que Deus não fez nada? Qual é a melhor resposta? A Bíblia diz que eu tenho que congregar, que é bom que os irmãos vivam em... Eu vou ficar com a palavra. Dúvidas vão surgir, pensamentos vão aparecer, mas a melhor resposta para tudo que vai acontecer é o que, pessoal? A palavra. Pastor, o fulano escreveu um monte de coisa para mim, me mandou um monte de mensagem, me amaldiçoou. Qual é a melhor resposta? A palavra. Se alguém te feriu na face direita, a Bíblia diz: oferece o quê? Não se vingue. A melhor resposta para tudo que vai acontecer é a palavra. E você tem que ficar onde? Na palavra. Não cai na conversa do diabo, que ele vai te enganar. Se cair na conversa dele, ele vai vencer você. Você tem que ficar com o quê? Com a palavra. Essa é a melhor resposta para o deserto. Aí agora observa o versículo de número 4. E ele, porém, disse, está escrito: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Então a minha resposta para tudo que vai acontecer no deserto, cada provocação, cada tentação: pastor, eu fui injustiçado, estão falando de mim. Qual é a minha resposta? A palavra. A Bíblia diz que se alguém me amaldiçoar, eu tenho que bem dizer. É isso que eu vou fazer. Estão falando mal de mim, eu vou falar bem. Estão me odiando, eu vou orar por quem me odeia, por quem me maltrata e me persegue. A minha resposta é o que, pessoal? É a palavra. Aí diz o 5: então o diabo levou Jesus para a cidade santa e o colocou no pináculo e disse: se tu é o filho de Deus,
Pula daqui para baixo, porque está escrito. Então o que o diabo usou agora para tentar Jesus? A própria palavra. Cuidado, que às vezes começam a surgir pensamentos. Ah, pastor, veio uma palavra no meu coração. Ah, pastor, cuidado, porque até o diabo, ele consegue dar palavra para você para te enganar. Ele deu uma palavra para Jesus porque ele queria enganar quem? Jesus. Ele queria que Jesus pulasse. Cuidado. Ah, mas Deus me deu uma palavra. Muito cuidado, porque até o diabo deu uma palavra para Jesus. E olha o que ele disse para Jesus: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. O que Jesus disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, mas Deus me deu uma palavra. Cuidado. Procura o pastor, fala com o seu líder. Se a palavra que Deus te deu não for confirmada por quem está acima de você, ela não veio de Deus. Tem que ser confirmada. A Bíblia diz que toda a palavra é confirmada pela boca de duas testemunhas. E pode saber, Deus nunca vai contra a palavra de quem? Dele. Contra o que ele diz, ele nunca vai contra isso. Deus nunca vai mandar você desistir. Deus nunca vai mandar você sair da igreja. Se alguém te deu uma palavra para você sair da igreja, essa pessoa não foi Deus. Pode ter certeza disso, porque Deus nunca vai querer que você saia da igreja, saia do lugar que Ele te chamou, que Ele salvou você, que Ele transformou a sua vida. Cuidado, essa fase é uma fase que você tem que prestar atenção. Aí diz o versículo 8: novamente transportou o diabo, levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse, acho que Jesus ficou meio brabo aqui, o que ele falou? Vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele farás o quê? Então a melhor resposta para tudo que vai acontecer nessa fase é ficar na palavra. Você não tem que ir atrás dos seus sentimentos, do seu emocional. Olha o que diz Tiago capítulo 1, vamos juntos? Tiago capítulo 1, deixa marcado aí que nós vamos voltar. Tiago capítulo 1, quem achou diga amém. Você está entendendo, pastor? Qual é a melhor resposta que eu vou dar para tudo que vai acontecer no deserto? A minha resposta é o quê? É a palavra. Não faça a sua vontade, nem a vontade do diabo. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou falar o que eu desejo falar, o que eu penso. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Quem achou Tiago, diga glória a Deus. Então vamos ler juntos agora o versículo de número 19. Pegue a sua caneta e sublinhe isso aqui. Sabei isso, meus amados irmãos. O que diz a Bíblia, pessoal? Todo homem seja pronto para ouvir. Irmão, fase de deserto não é fase de falar muito, é fase de fazer o quê? Prestar atenção, ouvir. Não é fase de sair falando. Jesus não falou muito não. Quem falou muito foi o diabo. Jesus só falou o que dizia a palavra, porque no deserto a sua resposta é a palavra. Ah, mas eu estou com raiva, eu vou pegar o fulano, pastor, eu vou pular no pescoço da minha vizinha. Minha vontade que me deu é virar aquela mesa e pegar aquele médico e falar: não estou ali para fazer a minha vontade. Olha o que diz o versículo: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Pense muito bem antes de dar a resposta, porque a minha resposta não é humana, não é a minha vontade, não é o que a mente diz. A minha resposta é a palavra. Aí diz aqui, e tardio para se irá. Segura a ira. O que é a ira, pastor? A ira é o meu sentimento. A ira são as minhas emoções. E no deserto, as suas emoções vão estar à flor da pele. Você vai ir no seu limite, no seu máximo. Você vai ser testado, provocado, tentado, provado. Eu vou estar no meu limite, quase explodindo. Segura a ira. Olha para o irmão do lado e diga assim, controla a raivinha. Tá? Controla a raivinha aí, pessoal. Segue comigo, como é que diz o 20? O que diz o 20? Porque a ira do homem, leia comigo, não opera a justiça. Então, se eu agir na emoção,
Se eu agir no meu sentimento, na minha raiva, no desejo de vingança, no meu ódio, você vai ser provocado. Às vezes as pessoas vão despertar em você o pior que existe dentro de ti. Mas eu não vou agir na ira. A minha resposta é o quê? É a palavra. Eu não vou fazer o que a minha raiva manda, o que a minha ira manda. A pessoa consegue despertar dentro de você o que existe pior em você. Mas eu não vou agir pelo meu sentimento, pela minha emoção, porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser tardio em irar. Ou seja, a Bíblia está dizendo, no deserto, controle os seus sentimentos. Controle as suas emoções, porque senão você vai agir fora da justiça de quem? Vai ser reprovado. E o que Deus está esperando é que você haja na justiça, que você haja na palavra dEle. Então qual é a minha resposta para tudo que vai acontecer no deserto? A minha resposta é o quê? É a palavra. Segura a sua raiva, controle as suas emoções, os seus sentimentos. Não faça nada baseado nos sentimentos nem nas suas emoções. Controle a sua raiva, porque se eu agir na minha raiva, eu vou agir fora da justiça de quem? E é isso que o deserto quer fazer. É por isso que eles estão te atacando. É por isso que eles estão te provocando. É por isso que o diabo está te testando. Porque ele quer te tirar da justiça de Deus. E ele só pode tocar na tua vida quando você sai da justiça. Porque enquanto você ficar no esconderijo do Altíssimo, ele não toca em você. Você pode passar pela pior fase. Você pode passar pelo pior momento. Você pode ser levado ao limite. Mas ele não pode tocar em você. Enquanto você responder com o que, pessoal? Com a palavra. Não responda com a sua raiva, com o ódio, com a emoção, com a vingança. Pastor, eu peguei um porrete, não aguento mais, é hoje. Eu vou lá resolver isso aqui, pastor. Eu peguei um moeirão, vou lá, vou dar 3 nas costas, ver se eu quebro esse moeirão. Não aguento mais. Não, você não tem que fazer isso. Pastor, minha vontade era pegar o fulano, se ele passar na minha frente. Jesus, não deixa eu cruzar com essa pessoa hoje. Aí é o dia que você vai ter que segurar. Olha para o irmão do lado e diga, controla a raivinha. Se segura. Porque a minha resposta no deserto não é a minha raiva, não é a minha ira. A minha resposta é a palavra de quem? Essa é a sua resposta. Porque tudo que está acontecendo é para me tirar da palavra. O diabo sabe qual é a próxima fase. Ele sabe qual é o próximo nível. Ele sabe o que está preparado para mim. E ele vai fazer de tudo, tentando te atacar, te levar ao limite, para que você responda na ira. E quando eu respondo na ira, eu estou fora da justiça de quem? E a minha resposta é a palavra. Vamos ler o 20, vamos voltar para o Mateus. O que diz o 20? Tiago 1. Porque a ira do homem não opera a justiça. A minha resposta é a palavra. Não é a minha raiva, o que a minha emoção diz, o que o meu sentimento está falando. A minha resposta é a palavra. Eu queria fazer tal como, eu não vou fazer o que eu quero e nem o que o diabo quer. Eu vou fazer o que a Bíblia diz. E a minha resposta vai ser a palavra. Volta para o Mateus. Você está entendendo? Mateus, capítulo 4, versículo 10. O que diz o 10, pessoal? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Irmão, o que o diabo queria? Que Jesus se prostrasse. O diabo vai tentar de tudo para que você se prostre, se renda diante dele e faça o que ele quer. Mas a minha resposta é o quê? É a palavra. É com a palavra que eu vou responder. Eu não vou me prostrar, eu não vou fazer o que o diabo quer. E o que aconteceu quando terminou a tentação e Jesus venceu o deserto? Versículo 11. Então o diabo fez o quê? O deixou. O diabo sabe que quem está na palavra não adianta, você não vai sair. E o que diz o final? E eis que chegaram quem, pessoal? Quem são os anjos? Não sei. Pode ser algo sobrenatural, como Deus pode usar coisas naturais. O teu chefe para te promover. Alguém para entregar na sua mão, de mão beijada, um negócio, a causa que você está esperando, a cura, o milagre, o reconhecimento. Eu só sei que eu vou ser servido. Amém? Que Deus vai usar pessoas para nos abençoar,
porque eu venci aquela fase e agora eu estou entrando numa fase nova. Mas só vai ser servido quem venceu o deserto. Para vencer o deserto, você vai ter que controlar os seus sentimentos, as suas reações, as suas emoções. Você vai ter que ficar com a palavra diante da injustiça, vai ter que ficar com a palavra diante dos ataques, vai ter que ficar com a palavra quando você vê alguém falando de você, o que você não fez e você sabe que é mentira. Olha para o irmão do lado e diga: segura o justiceiro. Porque tem muita gente que é justiceira, né? Está vendo uma coisa errada acontecer, eu não vou deixar assim, pastor, eu vou lá, eu vou quebrar, eu vou arrebentar. Segura o justiceiro aí, meu irmão. Amém? Porque a minha resposta não é o justiceiro, a minha resposta é o quê? É a palavra. Essa vai ser a minha resposta diante de tudo que está acontecendo. Então segura esse espírito de justiceiro que está dentro de você. Pastor, eu não aguento injustiça. Segura, porque a minha resposta é a palavra. E daí diz aqui, continua comigo, só o final. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os... Todo mundo olha para mim. Mostre para Deus que você está pronto para ser servido. E só mostra que está pronto para ser servido quem vence o deserto. Vamos ficar de pé para orar. Você acabou de assistir então um dos meus vídeos, eu peço que você deixe o seu like, você puder, compartilhe esse vídeo, aí nos ajudando a conseguir mais inscritos para o canal. Deus te abençoe.